Acabou o Campeonato Brasileiro com jogos emocionantes, com jogos intensos até o último minuto, e o Inter continua na Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter segue na primeira divisão, aquilo que para muitos era complicado, difícil, que era inimaginável. O Inter conseguiu, derrotou o Bragantino no Beira-Rio, e com a combinação dos resultados todos, o Inter está com a vaga na Série A garantida para o ano que vem. Fábio Piperno, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Boa noite, Pedrinho, Bruno, um grande abraço aos nossos amigos. Eu confesso para você que foi uma rodada que ela trouxe foi de prender a respiração em muitos momentos, especialmente por conta desse jogo maluco lá no Engenhão, em que o Botafogo chegou a fazer o 3-1, mas aí o VAR pegou um pênalti pro Fortaleza, empatou, mas depois o Botafogo fez 2 gols já na parte final do jogo. Eu confesso também, muito chateado com a queda dos 2 times do Ceará. O Ceará, em momento algum, figurou no Z4. Ficou fora do Z4 por 37 rodadas. Entrou justamente na última. Era um time em queda livre nessa reta final, é verdade, mas jogava contra um Palmeiras desinteressado e não foi capaz de fazer o resultado. Já o Fortaleza vinha de uma recuperação fantástica, emocionante, 9 jogos de invencibilidade, bateu o Flamengo, ganhou do Bahia fora, ganhou do Bragantino fora, empatou jogos complicados, mas infelizmente acabou sucumbindo e vai ter que retornar à Série B. Futebol é assim, o Campeonato Brasileiro sempre muito equilibrado, a gente viu principalmente nesse pelotão de baixo, especialmente do São Paulo, com 51. São Paulo, aliás, também um final de campeonato melancólico, modorrento, mas de qualquer forma está, por incrível que pareça, na pré-Libertadores, desde que na Copa do Brasil o Fluminense, o Cruzeiro acabe ganhando o título. Mas do São Paulo para baixo, do São Paulo até os 2 cearenses, os times são muito, mas muito equivalentes. Foram circunstâncias, às vezes, muito especiais que acabaram fazendo a coisa pender mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, a bola do gol do Santos contra o Fortaleza, que desvia, um cruzamento, desvia na perna do zagueiro e a bola encobre o goleiro. Então, esse tipo de coisa acabou sendo determinante. É um campeonato, de fato, que tem, nesse bloco de baixo, muito equilíbrio e vamos ver se times grandões aí como o Internacional e o decepcionante Vasco da Gama, que porcaria de trabalho do Vasco da Gama, aliás, tenham um 2026 melhor, porque o Vasco da Gama se safou na bacia das almas, na conta do chá, com 45 pontos. É muito pouco para quem ainda ostenta o status de gigante do futebol brasileiro. Cara, que loucura! Internacional, Vitória e Santos se salvaram. Bruno Prado, falando especificamente do Internacional, essa foi uma rodada muito emocionante do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que é inacreditável aí o Internacional permanecer na Série A depois de tudo o que passou, Bruno Prado. Muito boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Depois da goleada para o Vasco, 5-1, né? O Inter tomou 5 do Vasco, o Vasco que terminou com 45 pontos aí bem no limite, e da derrota de 3-0 para o São Paulo, a situação do Inter ficou muito difícil. Mas, assim, realmente os times são muito parecidos, vai muito nos detalhes. Acho que o resultado hoje, não dá para dizer assim surpreendente, mas assim, do que eu projetava, o que para mim foi um pouco diferente foi a vitória do Palmeiras reserva por 3-1 contra o Ceará. Eu esperava que o Ceará em casa, contra as reservas do Palmeiras já vice-campeão, sem brigar por nada, conseguisse garantir o seu resultado e se salvar. Por isso eu imaginava que era difícil a situação do Inter, eu imaginava que o Vitória venceria o São Paulo. Fortaleza também imaginava um jogo duro para o Fortaleza, ele poderia perder para o Botafogo no Rio, Botafogo também lutando por vaga direta na Libertadores, o Botafogo
fica em sexto, né? E aí ele depende, né? Ele tem a mesma dependência que o São Paulo, né? O Botafogo se vai para os grupos ou pré, o São Paulo se vai para pré ou para a Sul-Americana, dependendo do campeão da Copa do Brasil. Se o campeão da Copa do Brasil for Cruzeiro ou Fluminense, o Botafogo vai para a fase de grupos e o São Paulo para a pré-Libertadores. Se o campeão for o Corinthians ou o Vasco, aí esse campeão, Corinthians ou Vasco, vai à fase de grupos e aí o Botafogo fica na pré junto com o Bahia e o São Paulo vai para a Sul-Americana, né? Então essa é a situação em relação à Libertadores. Então o jogo que acho que fugiu um pouquinho mais foi o Ceará perdendo em casa para um time reserva do Palmeiras. E aí o Ceará caiu, o Inter se salvou, o Inter venceu o Bragantino no Beira-Rio, não era anormal, poderia se enrolar pela questão emocional, do desespero, o Vitória ganhar do São Paulo no Barradão era normal e o Fortaleza perder no Engenhão era normal. Porque é um jogo difícil, apesar da reação do Fortaleza nas últimas rodadas. Então acho que o jogo que ficou mais fora foi o Ceará, que ficou o campeonato inteiro fora da zona, só entrou na zona de rebaixamento na última rodada, em nenhuma outra rodada ele ficou na zona de rebaixamento e acaba caindo, né? O Ceará, ok, hoje perdeu para os reservas do Palmeiras, mas acho que o jogo que decidiu, acabou, né, depois de finalizado, né, agora fica fácil falar, o jogo que acabou decidindo a permanência do Inter e o rebaixamento do Ceará foi a vitória do Inter lá em Fortaleza há pouco tempo. Jogo em que o Vina foi expulso logo no início, Ceará e Inter lá no Castelão, o Ceará ficou com 10 aos 4 minutos e o Inter ganhou o jogo lá, jogo que o Ricardo Matias fez um gol contra, depois fez um a favor e o Inter ganhou lá no Castelão, que depois o Ceará foi o quinto jogo assim de trás para frente na tabela, que depois os últimos 4 do Ceará foram os 4 primeiros do campeonato. E aí dava para imaginar que seria difícil. Ele fez um ponto só. Ele só empatou com o Cruzeiro. Ele perdeu para o Mirassol, perdeu do Flamengo, no jogo do título do Flamengo, e perdeu hoje para os reservas do Palmeiras. Então aquele jogo Ceará e Inter, depois de encerrado, né, agora com todos os resultados, com a tabela posta, acabou sendo decisivo para que o Inter permanecesse e o Ceará caísse. Flávio Prado, muito boa noite. Bem-vindo ao Canelada, segunda edição. O Inter está salvo, o Inter escapa do rebaixamento para a Série B, Flávio. Chega a ser inacreditável por tudo que passou o Internacional e que prometia, antes da bola rolar, ser uma jornada muito difícil de acontecer, de se realizar, Bruno, meu caro Flávio Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, são alguns detalhes aqui que eu gostaria de falar exatamente do Internacional. Primeiro, a gente fica o tempo inteiro, o ano inteiro, falando que tem uma nota de corte de 45 pontos. O Internacional salvou com 44. Houve um momento que 2 times se salvariam com 44 pontos. Depois teve uma mexida ali na tabela, que a gente fica acompanhando. Eu gosto muito desse tipo de rodada, onde cada hora... Teve uma hora que o Internacional ia se salvar no confronto direto contra o Fortaleza. Um negócio sensacional. Então o Inter se salva sem a nota de corte. 44 pontos ele conseguiu escapar. Segundo detalhe. Eu tenho que, de novo, reverenciar Abel Braga. Você vai dizer, mas o cara teve aquela fala infeliz, e ele sabe que foi, tanto que ele se desculpou. Isso foi um tropeço que qualquer um pode ter. Mas o Abel Braga é um dos melhores caráteres do futebol. Olha que a gente roda futebol, tem muita gente boa no futebol, como em qualquer lugar, tem muita tranqueira também. Mas o Abel tem um histórico de coisas boas que ele fez. O Abel é daqueles caras que fica com o grupo, segura a onda. Eu gosto de contar de novo a história da Ponte Preta. Sim. Ele estava na Ponte Preta, para variar, continua não pagando, né? Também naquela época não estava pagando o jogador, não estava pagando a tia da cozinha, o cara o segurança, o pessoal que tinha uma condição melhor e aqueles mais humildes, que precisavam daquilo para poder colocar comida em casa. O Abel tirou dinheiro do bolso dele, pagou todo esse pessoal. E no meio desse negócio, ele estava tentando salvar a Ponte Preta, ele recebe uma proposta milionária da Unimed. Ele não estava recebendo, ainda estava pagando para o pessoal. Ele recebe uma proposta milionária, não vai, alegando exatamente que está todo mundo dependendo dele. Se ele sair, como é que vai fazer? Fica, salva a Ponte Preta, o Fluminense contrata outro treinador, que eu não lembro quem era, mas contrata outro treinador, passa o tempo, ele vai para o Internacional, e no Internacional, recebendo aquela coisa que você faz, aqui você recebe, né, em todos os sentidos, ele ganha o Campeonato Mundial contra o Barcelona com o gol do Gabiru. Então, isso é um dos casos que a gente tem. Fora a tragédia pessoal da morte do filho, que todo mundo fala também, mas ele nunca usou isso como argumento para ele, nada. Agora, ele até citou isso, mas enfim, um cara que merece todo o respeito. Pega o Internacional numa situação deplorável, perde o primeiro jogo pro São Paulo da maneira que perdeu, e aí é tal história, né? Quando você faz a coisa, quando você é um cara do bem, e aí me permite, você que está aí vendo, que não acredita, não tem problema nenhum, mas eu sempre acho que lá em cima há um tribunal de julgamento.
só recebe quem merece. Coisa boa e a coisa ruim. E o Abel, de novo, foi premiado pela história dele, pelas coisas bacanas que ele fez, mesmo com esse tropeço recente. Então, eu fiquei muito feliz pelo Inter, pelo Abel Braga, pela pessoa que ele é. Eu contei uma história, poderia contar várias sobre ele. Então, realmente, eu fiquei muito feliz, embora lamentasse profundamente o rebaixamento dos dois times do Ceará, muito especialmente Fortaleza, que só caiu porque entrou naquela ambição da Libertadores. O ano passado quase caiu e esse ano não deu para fazer, servindo como alerta até para times médios, né, que estão em evolução. O nosso Mirassol, que foi em linha direta, por exemplo, tomar muito cuidado com a Libertadores. Ela pode ser uma armadilha. Vou de novo citar a Ponte Preta. Ponte Preta vinha crescendo, vai para uma Sul-Americana, chega na final da Sul-Americana, se empolga e larga o brasileiro. E aí começou uma crise política, porque o presidente que estava no poder não quis obedecer o presidente que o tinha colocado no poder, que dizia assim, vamos nos manter no Campeonato Brasileiro. Essa ilusão de campeonato internacional não é para a Ponte Preta, ele dizendo, um Ponte Pretano. E aí a Ponte não abandonou o campeonato, começou a perder pontos, perdeu a Sul-Americana para o Lanús e caiu para a segunda divisão e não voltou mais. Aí foi para a terceira e agora voltou para a segunda divisão. Ou seja, muito cuidado com esse tipo de sonho. Fortaleza, maravilha, espetacular, merece todos os aplausos. Vai para a Libertadores, o ano passado foi um perrengue e esse ano acabou caindo. Então, cuidado com esse sonho de Libertadores, que é legal, que é bacana, mas jogue, pessoal de Mirassol, divirtam-se na Libertadores, curtam. Se der certo vai seguindo, ótimo, mas não coloca prioridade. Prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Tem que se manter, tem que seguir a sua linha, vai criando uma casca, vai lá na frente, aparece um patrocinador, põe uma bala, aí você contrata o jogador. Mas, por enquanto, divirtam-se na Libertadores, curtam a competição, recebam times bacanas aí e tal, mas cuidado com essa ilusão, que é uma coisa muito complicada. E o Mirassol, o trunfo do Mirassol esse ano foi ter disputado o Campeonato Brasileiro sem outras competições, sem ficar alternando entre outras competições. Isso mesmo. E o Internacional, o Flávio fala agora do Abelão, né, do Abel Braga, e ele disse, depois daquela derrota para o São Paulo na Vila, ele se colocou como responsável, ele assumiu a responsabilidade. Ele falou, se o Inter cair, pode colocar tudo na minha conta. E não seria justo, né, com o Abel Braga pegando o Inter a 2 rodadas, né? De qualquer forma, agora o Inter se salvando, eu acho que está tudo na conta da diretoria do Inter, né? Esse ano péssimo do Internacional. Fábio Piperno, tá aí, o Inter se salva, tem essa história do Abel Braga, que tem toda a identificação com o Internacional, com o torcedor colorado. E assim, a culpa para mim é toda da diretoria do Internacional, que ainda se escora nos ídolos, né? Se escora nos ídolos, utiliza o Abel Braga e outros ali na sua diretoria de futebol como escudos. E o Abel Braga, ele consegue salvar o Internacional. Mas se cai hoje, por exemplo, e a chance era real, era gigantesca, ia cair tudo na conta da diretoria do Internacional. Eu acho que não seria justo nem com o Abel Braga responsabilizá-lo pelo que acontecesse hoje. Fábio Piperno. Bom, primeiro que tudo que aconteceu realmente tem que ficar na conta da péssima diretoria do Internacional. O Abel, ele deu mais uma amostra não só de caráter, como também de carinho pelo clube, que ele está lá tranquilo na casa dele, sossegado, curtindo a aposentadoria, a vida. De repente toca o telefone, Abel, você topa vir tentar socorrer a gente nesses 2 jogos? Olha o tamanho da bucha, quer dizer, para que alguém vai deixar a tranquilidade do lar e tal, da vida que já está estabelecida, para ir entrar, né, num turbilhão como esse aí? E deu certo, tá? Ele foi realmente... E não cobrou nada. E não cobrou nada, exatamente. Ele foi pelo histórico, pelo afeto que ele tem pelo clube. Até uma vez, quando ele era técnico do Flamengo, o Flamengo fez aquele jogo lá contra o Internacional e houve aquela declaração famosa dele, né? O Internacional ganhou do Flamengo dirigido por ele e ele falou, tô aqui no Beira-Rio, esse estádio é lindo, como é bonito esse estádio e tal. O torcedor do Flamengo queria arrancar o fígado dele, mas ele tem sim uma relação muito especial com esse clube. Eu acho que o seu Minelli e o Abel são os 2 maiores técnicos da história do Inter. Um porque montou um esquadrão inesquecível, bicampeão brasileiro. O outro que levou o Inter a ganhar Libertadores e Mundial. Então, são 2 nomes marcados e ele vai de novo reforçar isso. Quer dizer, o Abel é sim o grande personagem
dessa sobrevida que o Internacional conseguiu. Sobrevida porque eu tenho muita dúvida sobre o que vai acontecer com o Inter daqui para frente. Sobre isso que o Flávio falou, do Fortaleza e Libertadores. Eu acho que os times do Nordeste, eles trabalham demais, eles têm que tomar de fato muito cuidado, porque além de todo o calendário exaustivo, eles também têm a Copa do Nordeste, é mais uma competição de desgaste. A logística em Fortaleza é muito mais difícil que em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, o time estiver jogando 10 competições, é desgastante, mas ok, ele tem voo para qualquer lugar. Quem está em Fortaleza, Salvador, Recife, não é a mesma coisa. Então, a Libertadores, ela traz sim uma rotina muito mais complicada. E quando acontecer isso, de ter que jogar Libertadores e Brasileiro, prioridade sempre é Campeonato Brasileiro. Em qualquer que seja a situação. Terminou o campeonato, o Flamengo somou 3 pontos a mais que o Palmeiras. Palmeiras que poupou o time em 2 jogos de forma inconsequente, não foi por falta de recado, não foi por falta de aviso. E o Palmeiras perde, então, o campeonato agora por 3 pontos. Em 3 jogos, ele atuou com o time reserva. 2 vezes porque resolveu poupar e 1 vez porque ele mudou o jogo e esse jogo foi transferido para uma data em que o jogo ficou todo espremido. O time também optou por não jogar com seus titulares. Então, bem feito. No caso do Fortaleza, claro que a gente tem que encarar de uma outra forma, mas que fica o alerta, sim, porque o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, os times são muito parecidos e tem que ser a prioridade. Bruno Prado, o Abel Braga não precisava entrar nessa fria, estava aposentado do futebol, retornou da aposentadoria sem ganhar nenhum centavo e agora, nesses jogos finais, ele acaba participando aí do Internacional, desse jogo principalmente, né? Porque perdeu o outro, mas desse jogo principalmente que acaba salvando o Internacional do rebaixamento, Bruno Prado. Ele tem uma história no clube, né, e acaba escrevendo mais um capítulo aí numa história dele com o Internacional e vai voltar para a casa dele agora, né? Ele não vai permanecer para o ano que vem, ele mesmo falou isso. Parece que há um convite para ele ser diretor de futebol, coisa. Sim, aí pode ser. Como treinador, eu não permaneceria de jeito nenhum. Não, treinador não. Mas nem diretor, viu? Sinceramente, não sei se vai. Será que, no momento que se discute até no Internacional, a possibilidade do Alessandro Barcelos renunciar ao cargo de presidente, pelo que se passou. Antecipar a eleição. Antecipar a eleição também tem essa possibilidade. Mas o Inter, ele não é tão diferente dos outros, não. Assim, eu falo muito disso aqui, é um bolo muito grande de times que são muito parecidos aqui no futebol brasileiro. Você pegar o Inter, terminou em 16º com 44. O São Paulo foi o 8º com 51. Você parece, nossa, 16º para 8º é uma diferença gigantesca, 7 pontos. Não é uma coisa tão grande assim. O rival, o Grêmio, que foi o 9º, ele ficou 5 pontos na frente do Inter. 5 pontos. 5 pontos, às vezes um confronto entre eles, que, sei lá, empatou, o outro ganha, já mudava isso aí. E o Corinthians? O Corinthians acabou com 45 pontos atrás do Santos. O Santos ficou na frente do Corinthians. Sobre isso que você está falando, Bruno, com todos os absurdos que o Grêmio fez, se o Atlético Mineiro tivesse vencido o Lanús... não, que o Atlético ficou atrás do... O Atlético pegaria a vaga para ele mesmo, né, se ele fosse campeão da Sul-Americana. Mas o Grêmio ficou em 9º, ele ficou a 2 pontos de uma possível pré-Libertadores aí. E perdeu, por exemplo, para o Sport em casa. O Sport ganhou 2 jogos, um do Grêmio e um do Corinthians, né? Ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Foi a primeira vitória do Sport na competição na última rodada do primeiro turno, jogo que aconteceu hoje no retorno, e o Grêmio ganhou de 4-0 lá no Recife. Então, assim, o que aconteceu com o Inter esse ano, que bateu na trave aí para ser rebaixado, pode acontecer com qualquer um desse bolo no próximo ano. É uma questão muito de detalhe, assim, que acho que o Inter teve algumas coisas que são culpa dele, algumas coisas que são azares, mas que fazem parte do nosso calendário, que se um time que está nesse bolo que está o Inter não se cuidar, ele pode ser vítima no outro ano. Por quê? O Inter termina bem o Brasileiro do ano passado, ele dá uma arrancada quando o Roger assume, depois de ser eliminado da Copa do Brasil, pelo Juventude do próprio Roger, e o Inter tinha alguns jogos atrasados por causa das enchentes do Rio Grande do Sul. Então o Inter ele fica só com o Brasileiro, ele cai da Copa do Brasil, um pouco depois do Roger assumir ele cai da Sul-Americana também, então ele fica só com o Brasileiro e com alguns jogos para refazer. E aí com o calendário mais tranquilo e com jogos para refazer, ele dá uma arrancada, ele vai lá para 5º. O Inter, quando estava com jogos atrasados, ele estava lá embaixo, estava lá 16º, 15º, ele pula lá para 5º, ele termina bem o ano. Aí esse ano, ele é campeão gaúcho, ele não era campeão desde 2016, então até aí, ok. O Inter
cai num grupo duro da Libertadores, era o grupo mais difícil ali, que tinha 4 times que tinham condição de passar, Atlético Nacional, Bahia e Nacional do Uruguai. Ele termina em primeiro nesse grupo. A primeira derrota do Inter no ano foi para o Palmeiras, ali na 5ª ou 6ª rodada do Brasileiro. Até então o Inter estava invicto no ano. Ele só foi perder para o Palmeiras já no Brasileirão, já no início do Brasileiro. 6 meses sem perder. Então, estava tudo normal até então. Uma arrancada no final do ano passado e um início de ano bom, sem derrota. Mas aí começa. Até pelo grupo que ele enfrenta na Libertadores, ele tem que jogar muito a sério a fase de grupos da Libertadores para passar. Aí ele acumula, aí vem Brasileiro, aí vem Copa do Brasil. O Inter começa a ter muita lesão, começa a ter jogador machucado. O próprio Alan Patrick, que é o principal jogador do time, teve lesão. Ener Valencia, mais velho, começa a ter problema, cai de produção, aí sai no meio do ano. Aí também, porque é um clube que também tem uma situação financeira muito difícil, como vários outros desse bolo, ele tem que se desfazer de jogadores. Ele vende o Wesley no meio do ano para o Qatar, que era um jogador importante do time. Não tem dinheiro para contratar ninguém, não contrata ninguém. Então ele perde o Ener Valencia, perde o Wesley, tem lesionados, não tem dinheiro para contratar. Aí quando tem um momento que está com 4, 5 lesionados, não tem como repor. Aí nisso vem as Copas, logo depois do Mundial, cai pro Fluminense numa Copa, cai pro Flamengo na outra. E aí já começa uma crise, aí já tira o Roger, aí já traz outro, já traz... Sim, então começa a virar uma bola de neve que você não tem controle. Mas assim, o Inter ele não faz nada muito pior, ele não faz nada muito pior do que o São Paulo faz, do que o Corinthians faz, do que o Grêmio faz, do que o Vasco, do que o Atlético Mineiro. É que esse ano, vamos dizer, a tempestade perfeita pro lado negativo que aconteceu com o Inter. E se salvou ali no limite, ainda deu para salvar. Mas assim, esses aí que eu citei, eles não são muito diferentes. Pode acontecer com eles, um calendário mais pesado, aí começa a ter lesão, começa a ter problema, aí vem de um ou outro jogador, aí você resolve trocar técnico e vira um caos. Então, assim, ok, o Inter vai continuar tendo problema no que vem, que financeiramente ele está quebrado, mas ele não vai jogar nenhuma competição sul-americana, é capaz de fazer um brasileiro bem melhor, simplesmente por jogar o brasileiro e a Copa do Brasil até onde for. Então, assim, acho que o que aconteceu com o Inter podia acontecer com uns 10 times aí grandes do futebol brasileiro. Eles são muito parecidos e às vezes o detalhe te leva para uma pré-Libertadores ou te leva para a Série B. Às vezes é um detalhe bem pequenininho que te separa de uma Libertadores uma Libertadores para uma Série B. O Inter consegue permanecer na Série A com 44 pontos. Tem aquela pontuação mágica dos 45, o Inter consegue permanecer com 44. É gigante na história do Internacional o Abel Braga, mas teve um outro Abel que foi importante para o Internacional nesta tarde, o Abel Ferreira, porque o Palmeiras foi até o Castelão, saiu perdendo, conseguiu a virada contra o Ceará, 3-1 Palmeiras contra o Ceará, e o Abel Ferreira, teve o Abel Braga, mas também teve o Abel Ferreira, Flávio Prado, para ajudar aí o Internacional. E que coisa, né? Ceará e Fortaleza, vou te dizer, por futebol jogado, eu não sei não se o Ceará realmente merecia a segunda divisão. E o Fortaleza, por todo o projeto esportivo, e já há 10 rodadas, né, não perdia um jogo, o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, vendo uma arrancada excelente com o Palermo, mesmo assim não foi o suficiente para ficar na Série A. E curioso que o Vojvoda salvou o Santos, como salvou ano passado o próprio Fortaleza, né? E dessa vez ele veio e salvou o Santos, que estava também numa situação muito complexa. É ruim, né? Eu acho complicado isso, mas foram colocadas situações aqui, tipo a dificuldade de locomoção desses dois times, do Ceará e do Fortaleza. Agora, eu espero, né, que eles não desistam dos seus projetos, porque realmente são o projeto do Ceará, confesso que não conheço profundamente, mas o do Fortaleza a gente sabe bem como é que é. A coisa foi muito bem feita, muito bem elaborada. Só que o sonho da Libertadores, essa ilusão, né, ela acabou ganhando uma dimensão. O que eu quero dizer é que para você estar numa Libertadores, você tem que ter um investimento para você estar e brigar e querer, né, jogar duas competições simultaneamente com força. Você tem que ter orçamento de Palmeiras e de Flamengo, senão você paga muito caro por isso. A gente fala o ano inteiro que o São Paulo teve várias lesões, verdade. Mas o São Paulo ele tentou ganhar a Libertadores. Não podemos esquecer disso. São Paulo botava time, queria jogar, ao mesmo tempo tentava ficar no Brasil. Ou seja, tentou fazer algo que ele não tinha elenco para fazer. Não tinha elenco para fazer. Então, quando é assim, eu entendo que priorizar brasileiro é uma questão de inteligência para não acontecer isso que aconteceu com o Inter. Que escapou, né? Foi um detalhezinho. Então, é realmente preciso tomar muito cuidado. E assim, ou você consegue alguém que banque, né? Você cria uma estrutura para se bancar e ver, não, vou fazer 2 times com alto nível, jogadores de alto nível,
ou você joga para se divertir. Quando eu estou falando de jogar para se divertir, não é esculhambar. Mas, pô, vai jogar, sei lá, em Cusco. Não leva o time principal, gente. Segura a onda aqui que você tem um jogo na semana seguinte que pode decidir com o Peñarol. O jogo que o Inter, ele se salvaria se ele ficasse junto com o Fortaleza, porque ele empatou lá em Fortaleza e ganhou por 2-1 aqui. Esse confronto, chegou a ter esse momento de estar o Inter na frente, o Inter na frente por esse detalhe. Então esse joguinho, parece que... Por que será que ele empatou com o Inter lá? Será que o Fortaleza não estava cuidando de alguma coisa? Não dá para saber, eu não lembro. Talvez o Bruno lembre, eu não vou lembrar. Um jogo que pode parecer um nada, acaba virando um jogo fundamental que pode resolver a sua vida lá na frente. Então, a gente tem que começar a se atentar, ter uma visão macro do negócio. A Libertadores era empolga, é legal. De repente o Mirassol caiu num grupo com o River Plate. O Paulista ganhou do River Plate aqui no Day, e nunca mais conseguiu jogar. O Paulista foi se... Lógico que não foi só isso, óbvio, né? Mas você acaba, sabe, aquele sonho, aquela coisa, você acaba caindo numa armadilha. Então, divirta-se. Pô, River Plate vem jogar e o Boca não. Não, o River não tá, o Boca está. O Boca vem jogar em Mirassol. Pô, vou pegar um busão e vou ver o jogo lá, pô. Mas diversão, não tem problema. Tem que ganhar na Bombonera? Não, se ganhar, ótimo. Né? Mas não Paysandu. Paysandu, que ganhou para perder de 3 ou 4 lá. Mas e o River, o Paysandu? O próprio Paysandu acabou. É isso aí. Então, sabe, cuidado com isso, muito cuidado com isso, porque esses projetos de futebol, realmente o Bruno colocou uma situação. Você não pode tentar fazer o que o Palmeiras e o Flamengo fazem, sem ter a estrutura que eles têm. É muito difícil. Agora, se o Inter tivesse caído hoje, o projeto do Fortaleza é muito sólido. Eu acho que tem tudo para voltar no ano que vem. Agora, se o Inter cai, eu não sei se o Inter ia voltar com tanta facilidade. O Santos também. Também é verdade, por conta aí das dívidas e tudo mais. O Fortaleza... Não, agora o Fortaleza eu acho que tem um projeto sólido para voltar já no ano que vem. Como o Atlético Paranaense, que parece também ainda uma coisa sólida, voltou. O Atlético tomou o sufoco, demorou para começar para reagir na Série B, mas voltou. Porque tem um negócio aqui no Brasil, a gente conversou sobre isso hoje, que foi a brincadeira lá que o Bapo falou, que é fazer do Flamengo um Real Madrid da América do Sul. Muito bem. Você vê, o Palmeiras, por exemplo, eles não aprendem com o próprio Real Madrid, as estratégias que o Real Madrid adota. O Real Madrid, todo ano, ele vai ter 3 competições. O que ele faz na Copa do Rei? Põe os meninos tipo o Endrick. Se cair na primeira, segunda fase... Melhor. Quer dizer, eu quero jogar o Campeonato Nacional e a Champions. Aqui não. Aqui, esses times todos aí que a gente citou, nenhum deles tira o pé em Copa do Brasil, em competição sul-americana e, obviamente, no brasileiro. E o pior, no momento em que afunila, eles vão se poupar no brasileiro. Eles estão fazendo errado. Tem 38 rodadas, tá bom, mas cada jogo vale igual ao último. Isso, é o tonto que faz essa conta. Eu vou ter tempo aí para me recuperar. Aí o Palmeiras perde o negócio por 3 pontos. E jogou com o time reserva lá contra o Vitória, porque ia pegar o Corinthians, o derby, pela Copa do Brasil. Esses jogos que você falou, Piperno, que ele jogou com o time reserva, quantos pontos ele fez? 1. Empatou com o Vitória em Salvador. 9 ele fez. Perdeu pro Grêmio. Fez 1. Perdeu pro Grêmio e perdeu pro Santos. Nossa, e perdeu o campeonato por 3 pontos. Isso. Ó a inteligência rara aí. Mas puxa, tinha que pôr o time titular no derby da Copa do Brasil, porque era o Corinthians. Acho que os 2 erros crassos aí foram esses mesmo. O time reserva em Salvador e adiar o jogo do Santos, né? Que poderia jogar uma semana depois do Mundial, quis adiar, foi jogar na data FIFA todo arrebentado. Vamos supor que tivesse vencido o Corinthians. Nossa, que coisa boa, né? E perde o Campeonato Brasileiro. Isso, né? E ganha um derby. Pô, que cabeça desse tamanho, né? E fora o Palmeiras e o Flamengo, acho que os outros clubes, esse negócio de priorizar Copas, que às vezes fala, sei lá, tal time, o Inter mesmo, o São Paulo, o Corinthians, ficou o Grêmio, ele não tem chance de ganhar o Brasileiro. Ok, também acho que a médio prazo eles não terão chance, a não ser que aconteça algo muito fora do normal de ganhar o Brasileiro. Então, tem que apostar nas Copas, tentar ganhar uma Copa. Ok, às vezes acontece, São Paulo ganhou uma Copa do Brasil outro dia, o Corinthians está aí numa semifinal, o próprio Vasco está numa semifinal, mas assim, é um risco. Eu acho que esse negócio de apostar nas Copas é numa situação assim, eu estou próximo dos tais 45 pontos do Brasileiro e estou nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí ok, não vou cair. Atlético Mineiro, vambora. Claro, o Atlético chegou na final da Libertadores da Copa do Brasil e se livrou, hoje estamos na última rodada, exatamente há 1 ano, vencendo um confronto direto com o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense tivesse vencido aquele jogo, cairia o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense teria se salvado.
Situação, que loucura, né? O Campeonato Brasileiro, né? Mas então... Como os pontos corridos eles cobram lá na frente, né? Essas contas aí de precisa Copa. aprender, né? Precisa aprender. Acho que esse programa, a gente tá sem querer ter pretensão de ensinar quem quer que seja. Mas acho que a gente está fazendo uma análise que está muito clara, né? Está muito claro. Toma cuidado com o que você vai fazer. Porque você... Caramba, Campeonato Brasileiro é tudo. É a nossa... É a linha mestra. O outro é uma... Às vezes você ganha uma Libertadores por uma casualidade, um jogo. O Palmeiras, por muito pouco, não foi eliminado pela LDU. Isso. O São Paulo foi eliminado. O Flamengo, por muito pouco, não caiu para o Estudiantes. O Estudiantes, exatamente. Era um acidente. O Flamengo, ele ganha do Tátira de 1-0 aos 30 e poucos do segundo. Se ele empata aquele jogo que estava começando a ficar... E o Tátira, depois do 1-0 do Flamengo, teve uma chance claríssima que o Rossi... Se ele empata aquele jogo, ele não vai para as oitavas de final. Pois é. E veja só, você coloca em risco um projeto onde você tem... Porque times estruturados... E aí não precisa nem ser nível Palmeiras e Flamengo. Um time estruturado, em 38 rodadas, é quase impossível ele ser rebaixado. Se ele ficar ali, e aí ele vai tentar, vai ganhando uma pontuação a mais, vai ganhando casca, e de repente ele vai se estruturando a ponto de, lá na frente, sim, aí ele tem uma estrutura para contratar elenco poderoso, né, para poder, sim, aí eu vou jogar essa competição junto. Quando ele tem um elenco para disputar um campeonato e vai disputar 2 ou 3, a chance de dar problema é muito grande. Porque se contundir, você perde para os 3. E a chance de contusão é enorme, né? Então... Na mão inversa esse ano, o Cruzeiro fez uma Sul-Americana deprimente. Ele perdeu para o Chuquivum. Isso mesmo. E o Leonardo Jardim falou, não quero saber disso aí. Se o Cruzeiro tivesse jogando a Sul-Americana até o final, provavelmente não seria terceiro do brasileiro. De uma certa forma, o Palmeiras, quando ganhou o Libertadores, ele meio... Não é que ele entregou, ele meio que largou a Copa do Brasil, lembra? Perdeu para o CRB... Aquele ano o Palmeiras fez um mal brasileiro, inclusive. Então, mas aí já é complicado. Mas ele não se importou muito com a Copa do Brasil, não. Tem sido assim. O Palmeiras ele não chega a uma semifinal de Copa do Brasil desde 2020. Desde que foi campeão. A prestação ganhou o Libertadores. E nesse período ele só chegou às quartas uma vez só. Ele normalmente cai nas oitavas. E até o Flamengo, que é uma outra coisa, né? Não tem nada a ver com o Inter atual, né? O Inter que quase caiu, o Santos, enfim. O Flamengo... Ele mesmo, acho que aprendeu que o brasileiro tem que ser uma prioridade. O Flamengo não ganhava o brasileiro desde 2020. Muito por isso. Hoje, do jeito que o Flamengo tem dinheiro e estrutura, ele não ficaria 4 edições seguidas sem ganhar o brasileiro e sem nem chegar perto de ganhar se ele priorizasse o brasileiro. Ele não vai, se ele priorizar o brasileiro, não quer dizer que ele vai ganhar todos os anos. Mas ele vai ganhar um, ano outro vai ser vice, depois ganhar de novo. Ele não ganhava. Aí 21, 22, 23, 24. Foram 4 temporadas que ele não ganhou e não chegou perto, porque ele priorizava as Copas. E por isso que ele acabou ficando tanto tempo sem o brasileiro. Quando levou o brasileiro a sério, acabou levando o título.